A ideia hoje era estar simplesmente explicando sobre o porquê nós na nossa congregação não temos a tradição de comemorar o Natal. Só que eu entendo que o importante não é você comemorar ou não o Natal. O importante é saber o porquê você faz isso. Porque constantemente nós, igreja, somos influenciados pela cultura do dia a dia. Constantemente nós somos influenciados pelos dogmas e paradigmas desse mundo. Por isso que vira e mexe você ouve e acaba sabendo de discussões de pessoas falando: ah, não, temos que rever a Bíblia, temos que rever o que está escrito, não é desse jeito, é dessa outra. Porque hoje nós vivemos numa corrida para tentar unir duas coisas que não são compatíveis, que é a cultura que Deus estabeleceu e a cultura que nós vivemos. E hoje eu vim falar exatamente um pouquinho sobre essa diferença. Qual é a cultura que foi estabelecida para nós desde pequeno? A cultura do mundo, ela tem basicamente uma forma de manifestação, que é a manipulação para que você se sinta bem. Se você for para perceber, não importa a empresa que você trabalha, o cara que é mais bem visto é o cara da venda. Por quê? Porque o cara da venda é o cara que expõe o produto, é o cara do marketing, é o cara que traz o dinheiro. Então, o cara que traz o dinheiro para você, ele tem que se apresentar de uma forma que te convença a comprar o produto dele. Isso se chama convencimento. Então, a função do vendedor é te convencer a comprar o produto, ou o serviço, ou seja lá o que você estiver vendendo. Essa é a função básica do vendedor. Só que para fazer isso, ele começa a te mostrar as partes boas daquele produto. Então ela vai sempre te mostrar como aquele produto pode beneficiar você, o seu dia a dia, a sua forma, a sua praticidade. E quanto mais benefícios você tiver, o produto te oferecer com o melhor preço de mercado, você geralmente adquire. Beleza, o problema é que se você continuar essa persuasão, a gente entra numa coisa chamada manipulação. Qual é a diferença entre persuasão e manipulação? A persuasão é, você sai para comprar um produto. Vou usar um exemplo de um podcast que o Natan me indicou, que é muito bom, e ele fez essa analogia que eu achei genial. Você saiu para comprar um capacete. Você comprou uma moto, quer comprar um capacete para você andar de moto. Então você entra no Google, procura o melhor capacete de moto que tem. O Google vai te instalar. Pá. E esse capacete custa R$3.000. Só que você é ansioso, você acabou de comprar a moto, você quer andar logo, então você vai esperar 15 dias, 20 dias até entregar? Não, você vai fazer o quê? Vai para as lojas que você vai comprar e levar o produto na hora. Então você entra na primeira loja e procura, eu quero o capacete tal, o cara não tem, você faz o quê? Vai para a próxima loja. Na próxima loja você chega e faz a mesma pergunta, eu quero o capacete tal, e também não tem. Na terceira loja, você fala, eu quero o capacete tal, e o cara, poxa, eu não tenho. Mas por que você quer esse capacete? Ah, porque eu li na internet que o benefício dele é esse. O cara, legal, entendi. Então, você quer esse capacete, só que eu tenho esse capacete que tem os mesmos benefícios. A diferença é que o capacete que você quer é de moto velocidade, então ele aguenta impacto de até 360 km por hora. Você pretende andar 360 km por hora? Não, então você não precisa desse capacete, você precisa desse aqui, que aguenta impacto até 200 km por hora. Então, eu tenho o custo, eu tenho o benefício, então eu vou fazer essa compra.
Ele manipulou a situação? Não, ele inseriu dados que você não tinha e te convenceu que o produto dele te supria a necessidade. A manipulação vem quando? A manipulação vem quando você quer comprar o produto X, você quer comprar o capacete, e eu chego na loja, e além do produto X, que é o capacete, o cara te fala, olha só, mas para você comprar esse capacete, você por acaso pensou na jaqueta? Você quer um capacete. Então ele começou agora qual é a função dele? Além do que você quer, ele quer colocar em você o desejo de algo que você não queria. O que é a manipulação? É quando eu te convenço que você quer algo que você não quer. E existem pessoas que são muito bons nisso. Por quê? O que toda a propaganda na televisão te diz? Que você só é bem sucedido, mulher, se você tiver o perfume tal, o sapato tal, e o perfume tal, o sapato tal e a bolsa tal. Geralmente são esses 3 itens, que são exclusivos, que é só para você, mulher. Então, se você tiver com esses 3 produtos, com esse kit completo, você vai ser uma pessoa top. Você sendo uma pessoa top, você entra em qualquer lugar, você faz o que você quiser, porque todo comercial, principalmente de perfume, é assim, é sempre em lugares com luzes, baladas, festas. E para o homem, o que você precisa? Você precisa do carro tal. Porque esse carro é exclusivo, só você vai ter. O que o marketing faz? Ele trabalha com o seu desejo de status sociais. Então, dentro da cultura do mundo, como você vai conseguir alcançar status? Tendo coisas. Isso é o básico, tá? Isso foi a primeira aula do marketing. Literalmente. Eu resumi uma professora de marketing na primeira aula. A Mari também fez marketing, ela aprendeu exatamente na primeira aula, não foi isso? Publicidade, né? Por quê? Porque isso é o ser humano na sua forma não pensante. O ser humano na sua forma não pensante, ela funciona por estímulos e vontades. E dependendo do seu estilo de vida e da sua forma que funcione, você vai ser uma pessoa extremamente influenciável a sempre querer mais. Por isso que você vai pegar um telefone atual, ele dura 1 ano, porque no ano que vem já tem uma nova atualização e o marketing vai te dizer que aquele já não é bom o suficiente, você precisa do próximo, que vai durar 1 ano, no máximo 2, quando eles estão com preguiça, ou quando eles querem alavancar uma venda, tipo, não vendi tanto ainda, vou empurrar mais 1 ano, mas a meta é sempre, da empresa é sempre lucro, e ela vai sempre jogar na sua necessidade de status. Essa é a cultura do mundo, e toda a cultura do mundo é gerada a partir disso. Alguns lugares vão ser bons, outros lugares vão ser ruins. Por exemplo, o banco é um lugar que eles adoram te enrolar e te manipular a sempre fazer mais uma dívida. O banco sempre vai querer que você faça uma dívida. É basicamente o trabalho do cara te fazer ter uma dívida. Eu falo isso porque eu trabalhei lá. Eu vi toda essa movimentação. E me pagavam muito bem para fazer as pessoas se endividarem. É sério. Porque a meta é, olha só, você tem uma função, durante 1 mês você precisa fazer tanto em empréstimo. Então o que você fazia? Você pegava uma lista e achava, esse aqui deve ser fácil, esse aqui deve ser fácil, esse aqui deve ser fácil, e você iria atrás das pessoas mais fáceis primeiro, para depois ir aumentando o nível de dificuldade. Aí você me pergunta, Wander, como é que você sabia quem era o mais fácil? Pelo gasto. Quanto mais o cara gastava com coisas inúteis, mais eu sabia que ele queria dinheiro para gastar mais. Essa é a métrica. Você quer ver um exemplo? Quem que tem cartão de crédito?
Quem aqui tem um limite que quer aumentar? O limite do cartão? Quer? Compra besteira. Compra besteira, paga a fatura, compra besteira, paga a fatura. O banco vai entender que você quer gastar dinheiro com besteira, então eles vão te dar mais dinheiro. É assim. Simples assim. Então, a cultura do mundo, ela é fundamentada e baseada exatamente na sua necessidade. Eu brinco, eu falo o seguinte, que como o que rege a cultura desse mundo é o status, pessoas muito bonitas têm prioridade. Isso é estudo, tá? Não sou eu que estou dizendo. Como, obviamente, eu não me encaixo nesse grupo, eu tive que desenvolver outras habilidades. Qual foi a minha habilidade principal? Falar. Eu aprendi que existem formas de você convencer as pessoas a fazerem o que você quer. Como eu falei, manipulação. E chegou um ponto que eu fiquei tão bom nisso que eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Fui trabalhar em banco para fazer isso. Meu trabalho era te convencer a pegar dinheiro com o banco quando você não queria pegar dinheiro com o banco. Por quê? Porque, por exemplo, todo mundo tem, em nós, seres humanos, botãozinhos que quando o cara estuda para fazer isso, ele aperta esses botãozinhos para dar credibilidade ao que ele está falando. Isso em qualquer lugar. Tá? Por exemplo, as pessoas tendem a medir a qualidade do que estão ouvindo pela roupa e pela forma que o vendedor está, ou o palestrante está falando. Então, provavelmente, se você vê o cara aqui da frente que está pregando, de terno, gravata, bem alinhado, você automaticamente acha que ele tem uma credibilidade para estar falando. Isso é o seu cérebro dizer, esse é o padrão do seu cerebral para um homem bem sucedido. Só que o problema é que é quando isso é começado a ser tratado dentro do ambiente igreja. Porque nós não podemos medir a qualidade ou a quantidade de fé e de unção do cara que está ministrando pela fisionomia dele. Porque se fosse assim, eu estaria mais ferrado ainda. Porque quem me conhece sabe que se eu tiver que pegar o microfone de chinelo e meia, e já aconteceu, eu vou fazer. Estava frio, e então estava de chinelo e meia, porque estava muito frio. E Deus falou, vai falar tal coisa. Eu não ia em casa trocar de roupa para dar credibilidade para os irmãos. Não sou eu que tenho que ter a credibilidade. Quem tem que ter a credibilidade é o Espírito Santo que fala através de mim. Então, entender que a cultura humana, ela é transformada em artifícios que geralmente te faz parecer ser santo. A cultura que é estabelecida na Bíblia te fala que é necessário, é essencial que vocês sejam santos. Enquanto eu tenho o sistema do mundo que diga, pareça com alguém santo, eu tenho a Bíblia dizendo, se santifique. Porque dentro de nós existe um conceito muito forte estabelecido, que é o poder de, precisamos ver o poder de Deus para pregar o Evangelho. Deus tem que se manifestar para que se convença o homem do pecado. Se houver manifestação de Deus, haver a manifestação de Deus é importante? Sim. É ela que te convence do pecado? Não. Eu estava vendo um testemunho com a Jennifer, ela me mostrou um testemunho de um evangelista americano, que foi muito interessante aquele testemunho. Versão resumida, existe uma versão longa que ela vai contar porque ela lembra de detalhes que não são tão importantes. Mas a versão resumida é, ele estava no restaurante e ele entendeu de Deus que a garçonete que estava servindo ele era uma pessoa que era desviada e precisava de cura.
E ele virou para a garçonete: desculpa, é que eu estava aqui almoçando e me veio essa sensação, que você é desviado, você foi criado na igreja, mas saiu, e você precisa de cura, você tem algum problema, que você precisa ser curado. Ela, isso, eu tenho um problema no pé e na coluna. Ele, tá. Posso orar por você? Ela, pode. Ela, perdão, você já viu algum milagre acontecer? Ela já viu umas curazinhas de uma dor de cabeça aí, mas nada do nível que você está falando, porque a coluna dela era extremamente torta e ela não tinha uma parte do pé. E ele virou para ela e falou: posso orar? Posso, pode. Ele orou por ela, e Deus fez um milagre. A coluna dela se endireitou e a parte do pé dela, que não existia, cresceu. E após de fazer isso, ele virou para ela e falou: você quer voltar para Jesus? Qual foi a resposta dela? Não. Não foi alguém que contou para ela, ela viu o próprio pé nascendo dentro de um sapato. E quando ele perguntou: você viu o milagre de Jesus? Vi. Você quer reconhecer esse Jesus como teu Salvador? Não. Por que que eu... Aí o cara que estava com ele almoçando no restaurante perguntou o seguinte: cara, o que você faz nesses casos? Ele: nada, só oro para que venha o próximo e que ela se converta antes que não haja tempo. Eu fico perguntando como é que seria isso com a gente, porque a gente acha que dá muito e quando não vê o resultado a gente normalmente se frustra. E eu acho que um resultado maior de ver um membro do corpo nascer e não se frustrar quando a pessoa diz não, é uma maturidade espiritual que a igreja precisa começar a ter. Mas como o assunto hoje não é maturidade espiritual e sim cultura, vamos continuar. Por quê? Porque a nossa cultura diz que ela não precisava ser curada, ela precisava parecer ser curada. Qual o status que a cura daria a ela? Não tem. Enquanto nós falamos da cultura de Deus, aonde está estabelecido? Todo mundo aqui já ouviu, já falou, já cantou sobre lá da cultura dos céus. Aonde está a cultura dos céus? Eu acho interessante, eu gostei muito dessa definição de cultura que eu vou ler para vocês. A definição de cultura desse antropólogo, que é o Edward Burnett Taylor, para mim ele é genial, que é, tomando o seu amplo sentido etnográfico, cultura é esse todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O que é cultura de acordo com a antropologia? É o conjunto de coisas que formam o seu caráter, só que não vem de você, vem do ambiente que você vive. Então, quanto mais perdido for o ambiente que você vive, menos perspectiva você tem. E isso é uma coisa que precisa ficar muito estampado, porque como eu falei, o importante não é só o que você faz ou o que você deixa de fazer. O importante é por que você faz e por que você deixa de fazer. Porque nós como brasileiros, nós não temos uma cultura estabelecida. Toda a nossa cultura ela é importada. Nada veio de um brasileiro. Tudo veio de algum lugar do mundo.
Só que umas a gente sabe de onde vem, outras talvez não, mas sempre ela veio de uma circunstância que não é nossa, do nosso país, e eu não vou nem falar da nossa religião e nossa crença. Vou falar, mas não agora. Por exemplo, quem já viu em filme a seguinte expressão: mulheres e crianças primeiro? Todo mundo. Em que circunstância ela é usada no filme? Na hora que deu algum problema e alguém precisa salvar alguém, certo? Só que essa não é a origem dessa expressão. A origem dessa expressão é mulheres e crianças primeiro, era da época da Grécia Antiga, que eles estavam em guerra. Então, quando os poderosos precisavam fugir, eles mandavam para frente da guerra as mulheres e as crianças. Para quê? Enquanto os inimigos iam caçar as mulheres e as crianças, eles fugiam. Daí surgiu a expressão mulheres e crianças primeiro. Hoje nós usamos essa expressão por causa da cultura que foi modificada, então chegou para nós como se fosse algo de proteção, algo de cuidado. Entendeu qual a importância da cultura? A cultura consegue mudar algo que era estabelecido de uma forma ruim e faz ela parecer boa, mas a raiz ainda está lá. Entenderam por que estamos falando de cultura essa noite? Porque dentro da nossa cultura como cristãos, muita coisa foi modificada e elas foram trazidas de forma aonde parecem inofensivas, só que não são. Vou começar com a mais atual e mais problemática delas, que é o Natal. Porque eu não vou entrar em todos os detalhes do Natal. Eu só vou fazer vou começar com uma pergunta básica. Quem aqui conhece algum ateu? Alguém que não acredita em Deus? Pergunta para eles o que eles vão estar fazendo no dia 25 de dezembro. Mas peraí, Natal não é o nascimento de Cristo, ele não acredita nisso? Por que ele vai estar comemorando o nascimento de Cristo? Porque o Natal não é o nascimento de Jesus não é importante para o Natal. A cultura que isso traz E a cultura que isso traz é a cultura de ecumenismo. O Natal não comemora o nascimento de Jesus, comemora o nascimento de vários deuses. Por que vários deuses? Porque se você for estudar um pouquinho de história, você vai ver que o Natal é comemorado antes de Jesus nascer. Como é que o nascimento de Jesus é comemorado antes do nascimento de Jesus? Então, provavelmente não é de Jesus que estamos falando. Eu poderia contar essa história? Poderia. Demoraria umas 2 horas? Demoraria. Eu tenho 2 horas? Não, então eu vou continuar. Porque você acha que o Natal é o problema? Eu vou falar que não é. Existem muitas coisas que a cultura estabeleceu pra gente, que a gente compra e não sabe de onde veio. Então a gente vai lá, faz e nem acha que está fazendo. Sabe por que eu falo isso? Porque você pode falar assim, não, eu sou contra o Natal, porque Natal é uma coisa ruim, Natal é o sincretismo religioso. Só que aí eu vou lá comemorar o Ano Novo. Que diferença fez? Você continua comemorando um Deus pagão. Porque caso vocês não saibam, no Ano Novo se comemora o Deus do tempo. Deus Ano Velho, Feliz Ano Novo, é o Deus que olha para o passado e para o presente, para o futuro. E aonde ele fica? Na passagem do ano, segundo as tradições. Entendeu como é que o problema não é o Natal? É saber aonde você está se enfiando culturalmente? O problema disso, que é claro, vou deixar bem claro aqui, é óbvio que muitas vezes você não faz isso com consciência, talvez você nem soubesse disso, e você acaba estabelecendo coisas das nossas culturas, dessas culturas que são importadas, sem saber de onde ela veio, e você acaba trazendo algo. Quando você descobre de onde veio, você fica de boca aberta. Quer ver um exemplo? Abre a Bíblia, por favor, ô Jorge.
em 1 Coríntios 11:15. O que é o cabelo comprido? O que é que o cabelo comprido é comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido lhe foi dado tanto como o manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem nas igrejas de Deus. Beleza, isso aí já dá para trazer. Qual é a discussão nesse momento aqui que Paulo está trazendo um entendimento? Na Grécia Antiga, era muito comum sacerdotisas de deuses pagãos. Muito comum. E ali, naquele lugar, existia uma coisa chamada prostitutas cultuais. Alguém aqui já ouviu esse termo? O que esse termo significa? Algumas religiões pagãs da época acreditam que através da relação sexual se alcançava favores divinos. Então, uma criança tinha como seu ritual de passagem da vida infantil para a vida adulta uma cerimônia onde ela passaria a ser uma prostituta cultual. E dentro dessa cerimônia cortava-se os cabelos. Então essa galera se converteu aos montes. E eles chegaram lá dentro da igreja. E chegava lá, tinha uma galera muito grande. Então Paulo veio falar o seguinte: olha, o cabelo cortado de vocês aqui, ele é uma dedicação aos seus ídolos. Então, mulheres, usem véu até o seu cabelo crescer, porque o cabelo é a glória da mulher. Sabe, dessa origem que eu te contei, sabe o que a gente se comemora hoje em dia a partir dessa origem? Qual festa que a gente faz para a menina passar da vida de adolescente para adulta? 15 anos. É óbvio que você, pai, que fez uma festa de 15 anos para sua filha, você não tinha esse conhecimento e estava profetizando isso para sua filha. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, que se você fosse ler a Bíblia, você ia ver um ritual de passagem que foi abençoado por Deus para a criança para a vida adulta, que é o Bar Mitzvah. Então, se eu vou importar uma cultura, por que eu não importo uma cultura que Deus aprovou? Já pararam para pensar nisso? Como é que funciona? Uma visão rápida de como funciona o Bar Mitzvah. É quando a menina com 12 anos, que é o Bat Mitzvah, e o menino com 13 anos, fazem um rito de passagem da vida infantil para a vida adulta. Como eu falei da última vez, a adolescência não existe, foi algo que foi inventado para infernizar a vida dos pais. É sério. Porque se você for para entender, se você for fazer o entendimento do que a Bíblia diz, a criança, ela foi, desde que ela nasce, ensinada para obedecer a cultura e o entendimento de Deus, para que chegue nesse dia, ela comece a se relacionar com Deus por conta própria. Então ele aprendeu a ler nas Escrituras, no seu dia tinha o seu tempo dedicado às Escrituras, fazia parte da cultura familiar sentar para a porção diária da palavra. Então, quando chegava lá aos 13 anos, ele já tinha sido adestrado e ensinado pelos pais que ele deveria fazer essa passagem. Sabe por que era para meninas 12 anos e meninos 13 anos? Alguém faz ideia do porquê? Eles entendiam isso vida adulta, porque é a partir do momento que eles podem produzir os seus próprios filhos. Já que você é grandinho o suficiente para fazer um filho, você precisa ter responsabilidade. Era isso que significava esse ritual de passagem para o judeu. Agora, já que você, a partir desse momento, você pode gerar filhos, você precisa entender a responsabilidade disso. Então,
Como funciona a cerimônia do Bar Mitzvah e do Bat Mitzvah? Primeiro, se vinha o menino ou a menina à frente da congregação e recitava um texto da Bíblia e explicava um texto da Bíblia, texto preparado esse e ensinado pelos pais ao longo dos últimos meses. Depois que eles faziam esse entendimento, eles faziam a leitura da Torá. E depois da leitura da Torá, eles fazem uma coisa que eu acho lindo demais. Eles apresentam uma habilidade. Se você é hábil em alguma coisa, é aquele momento que você entrega ao Senhor, eu sou bom nisso aqui, isso aqui eu estou te dando. E depois disso existe uma grande celebração. Por quê? Porque agora ele é um homem, uma menina de Deus, aonde o pai agora não precisa mais ser responsável pela vida dela com Deus. Ela agora vai buscar a Deus por conta própria. É claro que ainda se continua o alinhamento, direcionamento dos pais, mas agora não é mais responsabilidade dos pais que ele se apresente diante de Deus, é responsabilidade dela se apresentar diante de Deus. E existe uma grande diferença entre você apresentar alguém diante de Deus e ela se apresentar diante de Deus. Porque o relacionamento que você tem com Deus através de mim nunca vai ser o suficiente, até a hora que você tem um relacionamento direto com Deus. Relacionamento com Deus através de terceiros é a mesma coisa que descrever uma bela pintura. Eu posso tentar descrever aquilo que eu estou vendo, mas eu não consigo descrever aquilo que eu estou sentindo. Por isso que é necessário, e falamos aqui ao longo do ano sobre a necessidade de buscar ao Senhor de forma individual nas suas casas e seus lares. Porque se você tem uma vida de oração na sua casa, fazer isso aqui vai ser fácil. Se você tem um hábito do louvor na sua casa, aqui vai ser fácil. E ao longo do mês de novembro, nós falamos sobre isso. Foi por isso que a Joyce falou da importância da oração. Foi por isso que o Wagner falou sobre o entendimento da palavra. Ler a Bíblia é a coisa mais importante que você pode fazer. Depois é orar. Porque ler a Bíblia é a forma que Deus trouxe para se revelar a nós. E a oração é a forma que Ele deu para que nos relacionemos e possamos conhecer a Ele. E você não consegue se relacionar com quem você não conhece. É impossível. Aí, nós vamos abrir em João 14:19. E dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama também será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então disse Judas: Senhor, mas por que te revelaste a nós e não ao mundo? Essa acho que é a pergunta que todo mundo já se fez, não já? Tipo, por que Jesus já não apareceu logo para todo mundo e resolveu tudo isso? E Jesus respondeu: se alguém me ama, obedece a minha... Mais alto, eu quero que você repita isso.
E Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos morada nele. E aquele que não me ama, não obedece às minhas. Essa é a palavra que vocês estão ouvindo. Não são minhas, são do meu Pai que me enviou. E tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará o meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Então, o que Jesus está falando aqui é simples. Aquele que me ama obedece a minha palavra. Aonde está registradas as palavras de Jesus? Na Bíblia. Então, se você não ama, como é que você sabe o que ele falou? Se você o ama e não lê a Bíblia, como é que você sabe o que ele falou? Você não sabe. Se você não sabe, como é que você obedece? Você não obedece. Se você não sabe onde está escrito, se você não obedece, você ama Deus. Segundo está escrito que vocês acabaram de ler, não. É por isso que toda a pregação, como bem disse o mestre Wagner, é fundamentado na palavra, nas Escrituras. Só que, o que adianta você ser expert na palavra, você orar pra caramba, se você não consegue servir o seu irmão? Não foi essa a palavra da Mai? A Maísa passou 1 hora e pouco aqui falando sobre isso, sobre a necessidade de servirmos os nossos irmãos. Mas como eu vou servir os meus irmãos se eu não consigo entender o que o Pai estabeleceu, porque eu não consigo entender que o fundamento de tudo aquilo que eu busco e digo que sou é a palavra, e eu não tenho um relacionamento com a palavra de Deus. Aí você fala para mim: Wanda, você falou que toda a nossa cultura ela é importada de algum lugar e que muitas delas têm raiz em outras religiões e outras crenças e outros deuses. É verdade. Mas e na Bíblia? Existe algo que Deus estabeleceu? Existe. Que está em Levíticos 26, que ele vai falar sobre as festas que são estatutos perpétuos, ou seja, façam para sempre e passem para os seus filhos e falem deles a importância de falar para os filhos deles, e assim sucessivamente, até o fim dos dias. Isso é perpétuo. Aí você vai entender que a Páscoa ela é voltada para o apontamento do sacrifício, e não tem nada a ver com o Deus da fertilidade. E se você acha que eu estou exagerando, um coelho não coloca um ovo que é maior que o próprio coelho, é impossível. Mas você fala: Wanda, é só um chocolate, tem certeza? Você vai entender que lá está dizendo assim, ó: guarde um dia para mim. Que é o sábado, ou sabá. Na verdade que é o sabá, que dizem que é sábado. Só que para ser sábado, o mundo tem que ter começado no domingo. E como ninguém estava lá para dizer que o mundo começou no domingo, para o 7º dia ser o sábado, a gente escolheu um dia, que é basicamente hoje. Tcharam! Sabe por quê?
Porque Deus falou, separe um dia para mim, e você separou 3 horas dele, que é para vir para cá para o culto. Você não estava nem aí para Deus até chegar aqui, e vai estar um pouquinho mais aí para Deus pelas próximas meia hora depois que você sai. Só que aí você vai voltar para o seu dia cotidiano. E é o que todo mundo faz. Não pensa assim, será que eu estou errado? Está todo mundo nesse meu barco. Por quê? Porque a nossa cultura te ensinou o quê? Eu preciso do culto para ser agraciado por Deus. Então você não veio para cá para adorar a Deus, você veio para cá para ser agraciado por Deus. Foi isso que nos ensinaram. Como diz o adesivo como diz o adesivo do carro, semana sem missa é semana sem graça. É isso que nos ensinaram, gente, é sério, pior é que é sério. Tanto é que se bater, sei lá, 9 horas, a hora que acaba, e passar 9h30, já está assim, caraca, mano, o Erasmo não acaba não. Caraca, tem que ir embora, amanhã é segunda-feira. Ou pior, eu não venho para a escola de ensino para estudar a Bíblia, por quê? Porque é domingo, eu tenho que dormir mais, eu estou cansado, trabalhei a semana toda. Qual o dia que você separa para Deus? Já pararam para pensar nisso? Que se você for parar para pensar, você não separa o dia para Deus. E eu não vou nem falar sobre dízimo de todas as coisas que inclui tempo. Deixa isso para lá. Porque se eu tivesse que falar isso, talvez eu falaria que você teria que dizimar o seu tempo. Então você teria que separar 3 horas por dia para Deus. Mas deixa para lá, não vou falar isso agora não. Finge que eu não falei isso. É sério. A nossa cultura disse que você tem que vir para cá porque tem que vir para cá. Então, basicamente, eu só venho aqui para cá porque eu preciso ouvir uma palavra de Deus para abençoar a minha vida. Só que, cara, Deus quer abençoar a sua vida? Quer, só que esse não é o objetivo principal de Deus. O objetivo principal de Deus é que você tenha relacionamento com Ele. Em Mateus fala que... Vamos ler o texto. Mateus 6, 26 a 30. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam os celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja em sua vida? Eu estava brincando com o Erasmo e com a Joyce na quinta-feira, que eu realmente fiz essa dinâmica de ficar olhando para os pássaros, porque na minha casa como do lado tem um terreno com muitas árvores, tem bastante pássaros e tem uns pombos chatos que resolvem passear pela minha casa. É sério, muitas vezes eu já fui acordado de tarde dormindo na minha sonequinha e tem um pombo me olhando no meio da sala. Eu fiquei sentado observando e o pássaro ia para lá, ia para cá, cantava um pouquinho, voava um pouco, parava para descansar, ficava de um lado para o outro. E eu fiquei pensando, eu estava lendo esse texto, então eu resolvi fazer isso, olhar para os pássaros. E sabe o que eu descobri? Que pássaro faz uma coisa muito importante, que é ser pássaro. O pássaro só é pássaro, ele não está lá fazendo coisas de pássaro. Tanto é que todos os pássaros estavam fazendo a mesma coisa. Aí tu vai falar, Vânia, tu surtou, o que isso tem a ver com o texto?
É simples. Deus te chamou para ser você, não me chamou para ser o outro. Muitas das nossas preocupações é que o mundo te colocou na sua cabeça que para você ser bem sucedido, você tem que fazer coisas a mais do que alguém. Então você tem que se esforçar mais que o próximo, você tem que fazer mais do que o próximo, você tem que trabalhar 3 vezes mais para ser promovido, você tem que fazer 1 trilhão de coisas que você não tem que fazer se você soubesse o que você tem que fazer. E como nós definimos, cultura é aquilo externo que te dita como você tem que ser internamente. Posso dar um exemplo? Quem aqui que quer que o filho seja um profissional bem-sucedido? Todos os pais. E se Deus falar para você, ora pelo teu filho para ele ser missionário no Camboja? O número abaixou bastante, vocês não fazem ideia. Por quê? Nós oramos de nossos filhos serem muito bem-sucedidos nas coisas desse mundo. Mas por que você faz isso? Porque você é um bom pai ou porque você é um mau pai? Não, porque te ensinaram isso. Você foi instruído pro filho. Você passou por isso, foi filho? Procure um emprego que te sustenте, que faça você ganhar bem. Mas pai, eu quero ser professor. Não, filho, vai fazer alguma coisa que pague melhor. Professor ganha mal, a gente fazer o quê? Não é culpa minha. Ainda acho que deveria ganhar muito melhor, mas não ganha. Então, tá bom, você é filósofo, você é músico, que nem trabalho é. Tá, já falei dos professores, dos músicos. Você é filósofo, meu trabalho vai ser pensar. Teu pai vai olhar para você, tu tá maluco, moleque, tu vai se sustentar como? Pensando. Por quê? Porque você quer coisas boas para o seu filho. E já que você quer coisas boas para o seu filho, ore e pergunte a Deus, Deus, em que eu devo influenciar meu filho seja. Porque eu tenho certeza, esse texto, se você continuar, você vai chegar lá e fala, vocês que são pais, vocês que são maus, querem coisas, dão coisas boas para os seus filhos, imagine eu e meu Pai que está nos céus. Então, o melhor para você é ser aquilo que Deus te criou para ser. E eu posso te garantir, com toda certeza, sem uma ponta de dúvidas, que o que você foi chamado e nasceu para ser, você não vai encontrar na cultura do mundo. Porque o mundo, a cultura do mundo, não diz que você não precisa ser nada, você precisa parecer. Você não precisa ter nada, você precisa mostrar que tem alguma coisa. Essa é a cultura do mundo. Enquanto na cultura, aqui a Bíblia diz que você era inimigo de Deus, mas mesmo assim Deus te amou ao ponto de dar a vida do seu filho para que você seja algo. Outro filho. Deus deu o filho dele para pagar todas as suas dívidas, para que te torne filhos de Deus. Mas como eu disse, como nós lemos, para ser filhos de Deus nós temos que amar a Deus. E aquele que o ama, ouve as palavras e obedece. Não adianta nada você ficar me ouvindo aqui por 50 minutos, se você vai sair daqui e fazer o que você quiser da sua vida. Por quê? Porque eu sei o que é melhor na sua vida? Não, porque o que o Senhor escreveu é o melhor para a sua vida.
Segundo quem? Ele. E não importa se você está começando a sua vida, se você está na metade dela, ou já está naquele ritmo assim, está na hora de parar de trabalhar. Amigo, não tem essa. O único cara que falou que ia se aposentar na Bíblia foi Paulo. E isso 40 minutos antes de morrer. Tipo assim, acho que tá bom, né? Já lutei um bom combate, vou dar uma descansada, guardar uma minha fé, vou ali morrer. Porque até o final ele fez aquilo que ele foi chamado para Deus para fazer. Enquanto nós lutamos contra as nossas dificuldades, que geralmente são coisas que nós queremos e não temos, o cara estava falando de dificuldades a ponto, tipo assim, então, eu preciso pregar o evangelho ali em Jerusalém, mas você vai ser preso e açoitado, e vai apanhar mais ainda, e eles querem te matar. Tá. Partiu Jeru. Por quê? Porque ele entendia que o mais precioso que ele tinha na vida dele não era a vida dele. Por quê? Porque ele foi ensinado desde criança a ser assim. Por isso que ele fala, eu era o fariseu dos fariseus. A minha formação, ela foi a melhor formação possível para ser um sacerdote de Deus, dentro da cultura. Só que ele descobriu o seguinte, que na melhor formação do mundo, não era suficiente se não tivesse a chamado de Deus na vida dele. Então ele falou, melhor foi sendo fariseu dos fariseus, eu peguei todo esse conhecimento e fiz titica. Totô. E fui fazer aquilo que o Pai mandou. Isso é cultura. Vocês fazem ideia do porquê você, um cara, bota um colete e fala ali, vou me explodir e matar um monte de gente em nome do meu Deus? Porque desde criança ele foi ensinado pelos pais que a maior honra que ele poderia ter na vida dele é morrer pelo Deus dele. Algumas semanas atrás a Radassa perguntou por que não se ajoelhar na frente do rei, já que para não parar na fornalha era só se ajoelhar na frente do rei. A minha filha tem 4 anos, ela perguntou, não era mais fácil só se ajoelhar? E qual foi a resposta? Filha, entre escolher Deus e morrer, morra. Se você tiver que escolher entre Deus e a sua vida, não escolha a sua vida, escolha Deus. Sim, a minha filha faz perguntas muito complexas para uma criança de 4 anos. Só que eu vou falar o que para a criança? Não, filha, dava certo, né? Só dar uma joelhadinha, Deus não ia nem perceber. Não. Hoje eu estava com jovens, estávamos assistindo um filme, e existe uma frase nesse filme que me marcou muito a primeira vez que eu ouvi, e eles ficaram muito impactados. E quando o cara falou isso, o apóstolo já citou sobre esse livro, o livro é muito bom, mas como eu sei que as pessoas não leem, eu procurei um filme, que é mais rápido, é só 1h30, que é o 1984, do George Orwell. Resumindo a cena, o cara foi pego porque ele era traidor do sistema. E o cara faz a seguinte pergunta: quantos dedos tem aqui? O cara disse 4. E se o sistema disser que for 5? Ele, 5. E foi... é muito complicado. Tomar choque foi o que é mais fácil de explicar. Ele tomou um choque. Aí o cara apagou. Quantos dedos tem aqui? 4. E se o sistema quiser que seja 5? 4. Tomou choque.
E isso foi durando dias, ele tomando choque e recebendo essa pergunta. Até a hora que ele respondeu o seguinte: quantos dedos tem aqui? Ele disse 5. Ele tomou um choque. E ele olha para o cara e pergunta: por que você está dando choque? Porque eu não quero que você diga o que eu quero ouvir, eu quero que você acredite. E ele continuou torturando esse cara por dias. E mais à frente ele fez a seguinte pergunta: o que você quer? E ele responde, o sistema responde: eu não quero que você me obedeça, eu quero que você me ame. Para o sistema, ele não está preocupado. O sistema desse mundo não está preocupado nem um pouquinho se você faz o que ele quer ou não. Ele está preocupado com o que você está disposto a não fazer para se manter nele. Por isso que você, adolescente, vai ter um monte de amigos te sugerindo fazer um monte de coisa errada. Até que ponto você vai dizer não? Porque a hora que você dizer não, você vai ser o errado. E vai ser o excluído. E hoje em dia é só isso. Mas e quando aquele que vier se manifestar e se levantar contra nós? Que o dizer: negue o seu Deus ou honra. Hoje eu não estou disposto a abrir mão das minhas vontades por Deus. Quando começar a apanhar por isso. Aí você fala: Wander, tu é doido, cara? Tu vai se enfiar num bagulho desse? Eu vou morrer porque eu tenho que evangelizar lá no alto da favela. Eu vou morrer por isso. Eu vou te dizer: não tentais o Senhor teu Deus. Mas se Deus te mandar ir, vai. Tu não vai se enfiar em buraco e área de risco a ponto de... porque você acha que é bonitinho fazer isso. Mas se Deus te mandou ir, vai. E se Ele te salvar, amém. Se Ele não te salvar, amém. Não foi essa a resposta dos caras lá na fogueira? Que eu tive que dar para a Radassa? A resposta dele: se eu vou morrer ou se eu vou viver, não sei. E se eu tiver que morrer, tudo bem. Mas cara, eu não vou abandonar o meu Deus. Ela falou assim: ah, mãe, mas ele sabia, né, que Deus ia ajudar ele, que Jesus ia vir. Aí eu: não, filha, ele falou que mesmo se ele morresse... Ela falou assim, tipo, pô, que cara burro, mesmo se morrer, vai continuar. Eu falei: filha, ele falou que mesmo se Jesus fosse ou não, ele ia continuar obedecendo a Deus, ele não ia ajoelhar. Ele ia morrer, mãe? Eu: filha, ia morrer, a gente tem que morrer, mesmo se for desobedecer a Deus. Ela: tá, mas assim, eu vi que ela ficou assustada, né, com a reação. Ela achou que não, o cara sabia que Deus ia salvar. Não, eu falei: não, sabia não. É isso aí. Vai, até doido, vai traumatizar a criança. Amiga, eu prefiro ela traumatizada com Deus. Exato, eu falei isso. Exatamente isso. Qual é o grau de amor a Deus que o teu filho olha para você e vê? Sabe o que eu acho engraçado? Deus é tão bom que a minha ideia era eu pedi para cada um dos mestres falarem coisas assim, pontuais, para chegar a esse momento eu não ter que explicar um monte de coisa. E a Shirley que entrou, ela falou exatamente ela foi muito pontual dentro dessa parte agora, então eu não vou entrar muito nela. Só vou ressaltar algo que ela disse, que foi: como é que você quer que seu filho se relacione com Deus se ele nunca te viu ler uma Bíblia? Você não sentou com o teu filho para orar, irmão. Como é que você quer que ele aprenda? Magicamente? Com as tias da salinha. Você deu 3 horas para fazer, para a tia da salinha fazer um milagre que talvez você não consiga fazer na tua vida toda. Porque, de acordo com Salomão, o conselho dele foi: olha, ensina a criança no caminho que deve andar, e se talvez com sorte, ele não vai se desviar. Se ensinando certo, existe a possibilidade dele se desviar, imagine se ele ensinado errado. É disso que ele está falando, é dessa cultura que ele está falando. Só que para saber disso, você tem que estar lendo a Bíblia. E se existe um livro que é extremamente detalhista, é a Bíblia. Essa senhora aqui, que eu chamo de esposa, resolveu ler o Antigo Testamento.
E ela ficou uma semana assim, amor, você viu o que Deus falou? Eu falei, eu sei, mulher linda. Ela, olha, Deus falou que se eu achar o animal de alguém que eu conheço, eu tenho que ir lá pegar e devolver, eu não posso nem fingir que não é meu, né? Eu falei, exatamente. Esse negócio assim, tô vendo a criança, tô vendo a pessoa fazendo besteira, eu vou falar, não tem nada a ver com isso não. Adivinha? Tem sim. A pergunta dele foi, fazer ouvido de mercador é pecado? Aham. Não, eu não menti, eu só deixei de contar alguns detalhes. Então, preciso continuar? É assim, gente. E eu posso ficar aqui o resto da noite falando de coisas que nós aprendemos errado. Quer ver uma das que eu mais gosto? Eu aqui assim. Vamos supor, tá eu e a Verinha conversando e a Radassa está aqui do meu lado. Aí eu falo alguma coisa para a Verinha e a Radassa fala, mas papai, você não falou isso, você falou outra coisa. Cala a boca, moleque. Tu tá brigando com a criança porque você tá mentindo na frente dela, ela tá falando que é mentira. Aí ela cresce, começa a te contar a história da carrochinha, tu fala, onde é que essa criança aprendeu a mentir? Adivinha? Você ensina, diz que eu não tô. Oi? A Cidina está falando que não pode adivinhar, que adivinhação é pecado. Se preocupa não. A gente está 2 horas falando de pecado aqui. Mais um. Entende? Você ensinou isso. O teu telefone tocou, diz que eu não tô. Tá assim. Quando eu trabalhava no Bradesco, eu tinha um chefe que ele não suportava atender telefone. Então, quando ele estava com muita sem paciência, ele passava o telefone para um monte de gente. Primeiro o trouxa a atender, tinha que responder. Ele via que o telefone era para ele, diz que eu não estou. Eu falei, olha só, cara, ele está aqui, mas está ocupado, não vai poder atender não. Ele, cara, eu falei, mas tu está aqui, eu estou te vendo. Quer que eu vire para lá? Eu não vou te ver, pode dizer que você não está, mas enquanto eu estiver te vendo, você está. É assim. Como diz a Jennifer, a gente mente por cada besteira. Já parou no inferno por cada besteira. Mas é verdade, você ensina isso. Às vezes é inconsciente, porque provavelmente você ouviu isso dos seus pais, que ouviram dos dele. É assim. Você vai no passeio, e no passeio, criança de até 7 anos, paga metade, mas teu filho tem 8, então diz que tem 7, filho. Ué, desculpa seus santos de Deus, que nunca fizeram esse tipo de coisa. Do ônibus que até 5 anos vai por trás, o moleque tem 14, não tem 5. Mas eu estou inventando alguma coisa aqui, ou ninguém aqui nunca viu um negócio desse? Eu estou dizendo viu, não estou nem dizendo quem fez. Aí você pergunta assim, Wander, qual é o problema disso, cara? Não tem nada a ver. Eu posso comemorar o Natal, posso comemorar o Ano Novo, eu nem preciso falar do Carnaval. Preciso? Se você não acha nada errado em ter uma pessoa seminua na sua televisão, eu estou sendo, porque eu estou falando de 3 da tarde, se você for mais tarde vai ficando pior. Tá bom, se você não se achou nada errado em ter uma pessoa nua, pintada de glitter na sua televisão, a gente precisa voltar e começar do zero. São essas festas que o mundo comemora. Aí, você vai falar para mim, Wander, o que tem a ver isso? Deixa de ser chato, cara. Eu vou falar, tá bom, faz o que você quiser, mas considere esse texto. Abre aí. 1 Coríntios 10 a partir do 14. Deixa eu abrir aqui que eu gosto da minha versão.
Não, vamos para o 18, vai ficar mais curto. Resumindo, tá, vamos para o 14 então. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice de bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem, ó povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que os sacrifícios oferecidos a algum ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que ele está falando aqui, ele está sendo muito, ele não deixou sombra de dúvida. O que ele está falando aqui é o seguinte: amigo, foi o Senhor que autorizou isso aqui? Não, então é idolatria. Se é idolatria, não sentem nessa mesa. Não sentem nessa mesa. Natal é idolatria? É. Se comemora um monte de deuses, como eu falei. Antes do nascimento de Jesus já se comemorava o Natal. Só incluíram ele lá nesse liquidificador de deuses que Roma chamava de panteão. Aonde sinto ser eu a te dizer. Quando você lê na Bíblia o panteão grego, ele está falando de espiritismo da época. Quando você lê lá que ele falava de vários deuses, que ele entrou e viu o panteão com o seu bando de deuses, não era um bando de estado, ele não estava falando de um museu, não. Ele está falando de um lugar onde as pessoas iam adorar aquele bando de Deus, até a hora que ele achou um lá vazio. Entenderam? Era isso que é o Natal. Aquele bando de Deus precisa de um dia para se comemorar. Então, você fazer isso, você está comemorando um bando de Deus. Isso é idolatria? É. E vixe. Então, me explica o espírito natalino que vem de Deus, que só funciona em dezembro. Ué. Exatamente. Você passa o ano inteiro, não olha para o teu vizinho. Mas tu encontra ele no Natal, amigo, o cara te ama como se te conhecesse a vida toda. Isso eu estou falando do vizinho. Se você for na padaria e tiver alguém que tu nunca viu na vida, ele também te ama como se fosse a vida toda. Por quê? Porque é o espírito natalino. Não é o natalino. Pelo menos não do Natal de Jesus. Pode ser alguns outros natais. E não fiquem chateados. Eu sei que vocês gostam do Natal. Por quê? Porque comer é bom. Mas se você não for comer Tender bolinha que só vende no Natal, pode... tá falando, você já procurou fora de época? Já, não existe. Eu não sei que bicho é esse que só cresce no Natal. Aí sabe como é que você comemora o Natal? Comendo. E se você é crente? Se você não é, você comemora bebendo. Come um negocinho para não ficar bêbado, bebendo. Come outro negócio, toma água agora para hidratar e bebe mais pelas próximas, 8 horas. Se você é crente, você come. Toma a Coca-Cola para dar aquela rotada para abrir o espaço e come mais. Aí vai ser eu o cara chato
que lê a Bíblia e vai lá que quando fala das obras da carne, glutonaria e bebedice estão na mesma categoria. Ele não botou uma para cada, não. Então, a próxima vez que você for falar, pô, crente não bebe, mas come pra caramba, pensa que você está no mesmo pecado. De acordo com quem? Com Paulo. E briga com ele lá. Não fui eu que disse, está escrito. Então, gente, eu sei que é bom. Eu sei que até hoje você fez isso no intuito, na melhor das hipóteses, você fez isso no intuito para ter um momento de comunhão com a sua família. Se esse é o intuito, não precisa esperar dezembro, na meia-noite do dia 25. Faz isso hoje, cara. Pega hoje a tua família, senta na mesa, pede uma pizza na cantina, meti um jabá bonito agora, e senta na mesa e conversa, senta todo mundo e conversa, sem celular. Foi uma voz que surgiu aqui, tá? Não fui eu que disse não, só surgiu aqui. Entende? Se esse é o intuito que você faz, eu sei que esse é o intuito, juntar a sua família na mesa, faça isso hoje. Você não precisa esperar a data de comemoração de uma divindade, sabe-se lá Deus qual, que diz que une a família uma vez por ano. Como nós lemos o texto, somos um só corpo, um só pão. Você não precisa disso. Você não precisa se encher de um espírito, sabe-se lá Deus qual, que dizem que é natalino, para chegar e pedir perdão, que funciona até dia 31 de novembro, porque 31 de dezembro, que em janeiro você volta a não gostar da pessoa, até dezembro. Você não precisa disso. Você precisa entender que as Escrituras dizem que o perdão de Deus é ilimitado por você e por outra pessoa que te ofendeu, porque assim o Pai ensinou: você é perdoado à medida que você perdoa. Então, se a sua medida de perdão é, eu até perdoei, mas eu nunca mais eu quero ver a pessoa na minha vida, então você é perdoado na mesma medida que você perdoa. Vocês entenderam o que isso significa? Significa que eu preciso compreender tanto o perdão de Deus, que eu fiz tanta coisa errada perante Deus, e mesmo assim Ele perdoou, me aceitou e me transformou, que eu preciso olhar para o meu irmão com o mesmo cuidado, com o mesmo olhar de perdão que eu entendi, que eu recebi, e olhar para ele: cara, eu te perdoo por tudo que você me fez, por tudo que você não me fez, mas eu acho que você fez. Porque dependendo de como nós estamos, um pingo d'água se dói tanto como uma cachoeira dentro de nós, não é verdade? E importante é, eu te perdoo, me perdoa por não ter vindo aqui antes te pedir perdão. Você não precisa desse espírito chamado, sei lá, o espírito de Tammuz, que quis unir todos os homens para afrontar a Deus. Você não precisa desse espírito, porque o que nós temos para você hoje é o Espírito Santo de Deus, que te convence de todo pecado. Então feche seus olhos e fala assim: Deus, você sabe quem eu sou melhor que eu. Então, se eu preciso mudar, irmãos, antes, abre os olhos rapidinho. Eu sou muito de falar, esse negócio de Natal é um negócio todo ano, fica uma coisa repetitiva. E quando eu cheguei aqui, gostava do Natal, era uma coisa assim, ouvi, mas aquilo, falei, poxa, um momento gostoso, eu gosto muito, que é uma festa legal. E eu escolhi obedecer, mesmo gostando do Natal.
Então eu verbalizei, ó, eu gosto do Natal, para mim é muito bom, mas eu vou escolher obedecer sem entender por que isso. Porque a minha mente, poxa, mas todo mundo pode estar fazendo errado, mas eu faço em memória de Jesus, porque creio em Jesus. Então, mas eu escolhi obedecer, mesmo sem entender. Na hora eu não entendi, porque só o Espírito Santo pode convencer a gente de verdade. A gente pode falar aqui várias coisas, irmãos. Não adianta, não entra se o Espírito Santo não falar para você que é aquilo. Então eu primeiro escolhi obedecer, mas verbalizei. Falei, eu gosto do Natal, eu gosto da festa junina, eu acho que são festas legais, empolgantes, me remete a coisas de quando eu era criança, de coisas boas, sensações da minha alma que fazia eu estar em família. E eu escolhi obedecer. Comecei o primeiro ano escolhendo, o segundo ano, até que o Senhor me convenceu que aquilo era algo que, sabe, fazia mal. Cheguei até a comentar aqui, e foi quinta-feira, eu estava buscando minha filha na escola, e a escola já está toda arrumada para o Natal, e eu estava assim, olhando lá as coisas, as bolinhas, falei, gente, mas eu sou muito burra mesmo. A festa é para Jesus. Imagine se todo mundo, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, só o Brasil, vou botar só o Brasil, se reunisse em prol de Jesus, ele já tinha voltado. Ele já tinha voltado, porque se nesse dia a gente de verdade verbalizasse Jesus, pensasse nele, celebrasse ele fosse o centro, nesse dia todo mundo parasse, Jesus voltava nesse dia, gente, que era muita gente falando dele, pensando nele, vivendo para ele, vivendo em comunhão por causa dele. E eu falei, cara, e se o mundo inteiro celebra, o que está no mundo não pode estar em mim. Não existe. Aí que, assim, já tinha entrado. Mas sabe quando a ficha cai, assim, num completo? Que você olha e fala assim, se o mundo inteiro comemora, tem alguma coisa errada, que Jesus é esse que todo mundo comemora, as pessoas que não acreditam em Jesus, que odeiam Jesus, comemoram. Então eu falei, gente, isso estava tão na minha cara e eu não tinha percebido, né? Por quê? Porque a gente quer a sensação da festa. Então, assim, mesmo que vocês continuem gostando, gente, ele vai pedir vocês para fecharem os olhos, peça o Espírito Santo para convencer vocês. Mesmo eu falando aqui, não vai convencer se não for ele, sabe? Então, assim, escolham. Primeiro a gente escolhe obedecer e depois o Espírito Santo vai convencendo a gente. E um dia, para vocês, assim como foi para mim, vai ser para vocês também. E assim é para os filhos de vocês. A escola, nesse momento, eu fico com a minha alma desesperada, eu não sei o que dizer para elas. Eu não sei, por mais que eu falo, Espírito Santo, faça, porque mesmo que eu fale, não é, você vê que eles vêm assim, né? Minha filha vem, mãe, você vai, né? Porque a tia falou que você vai vir me ver dançando. Então, na cabeça deles, não é o Natal, é minha mãe, meu pai vai vir ver eu dançar. Eles querem que a gente olhe para eles. Então, assim, é essa a motivação. Então, desconstruir é difícil mesmo, muito difícil. Eu até, acho que o apóstolo estava aqui, a gente falou que era como a cultura é como uma tatuagem, sabe? É difícil tirar uma tatuagem de quem já fez. Então, assim, um Natal, festa junina, Ano Novo, é uma tatuagem que foi implantada desde que a gente nasceu. É difícil precisar de laser, um negócio, e às vezes não sai totalmente. Então, só o Espírito Santo tem essa capacidade de tirar e de mover a gente, e que a gente possa entender isso, que se a gente todos aqui se reunissem em prol realmente de Jesus, ele volta muito mais rápido do que a gente imagina, tá bom? É isso. Eu acho que antes de orar, vale ressaltar uma cultura do carioca, que é de, não tem jeito, então vamos fazer de qualquer jeito. Eu li essa semana uma matéria que diz que a maioria do carioca é contra o carnaval, por causa do vírus. E a segunda pergunta é, mas se tiver você vai? Vou. O carioca diz que é contra, mas se tiver, fazer o quê? Vambora, né? Somos assim. Agora fecha os olhos. E peça para o Espírito Santo te alinhar o seu coração ao coração dele. Peça ao Espírito Santo
que dentro de você gere um amor ao que Ele ama. E o distanciamento daquilo que Ele não gosta, que Ele odeia. Porque não existe outro Deus. Não existe outro Deus. E o único Deus deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não tenho outro Deus além de ti. Não tenho outro Deus além de ti. Não tenho outro Deus além de ti, Senhor. Além de ti. E você que está aqui hoje, que ainda não consegue sentir esse amor, e quer receber esse amor dentro de você, levanta suas mãos. Porque o Senhor Deus quer te dar uma paz que vai além de todo e qualquer entendimento. Uma paz que no seu pior dia você pode olhar para o alto e entender que do alto virá o seu socorro. Então vai passar esse dia ruim, porque no final iremos peregrinar e reinar com Ele. Eu te quero, eu te adoro, meu Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Senhor. Se você entende que o seu coração hoje não está alinhado ao coração dele, mas está disposto a abrir a mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, para estar um pouquinho mais próximo de Deus, fica de pé. Mas pense bem, só se você estiver disposto a sacrificar as suas vontades e os seus desejos. Não faça isso por emoção, mas faça isso em plena consciência de que nada nesse mundo importa mais do que estar com Ele. Senhor Deus, eu imparto com meu irmão o Espírito Santo, que ele possa estar recebendo o Espírito Santo de Deus dentro dele, e que a vida dele nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma, porque a partir desse momento ele terá dentro dele um novo guia, uma nova bússola, dizendo: não, não é por aí, não, não faça isso, não, não pense assim, e ele ouvirá essa voz, e se arrependerá, e renderá graças ao Senhor,
porque o Senhor está o conduzindo, como um pastor conduz a sua ovelha para um rio de águas mansas. Que a vida dele nunca mais seja a mesma, nunca mais seja a mesma. Receba o Espírito Santo. Que os intercessores venham orar pelos irmãos que estão de pé. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero. Eu te adoro, meu Senhor. Pai, que a semente lançada aqui essa noite germine e cresça. Pois eu sei como é difícil abrir mão das próprias vontades para te amar, para fazer aquilo que você quer e se alinhar ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus gere a alegria de estar em Ti, mesmo que para isso precisamos perder aquilo que queremos e amamos. Pois o Teu Filho disse que para achar a vida teremos que perdê-la. Os mestres aqui presentes, por favor, aqui na frente.